Olá, seja muito bem-vindo ao SaúdeCast, o videocast da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Aqui você acompanha entrevistas, informações e histórias que impactam a saúde pública da cidade de São Paulo. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, muito cara aqui pra gente na Secretaria Municipal da Saúde, a nossa querida Cláudia Crescenzo. Ela é coordenadora do Comitê de Humanização aqui da Secretaria Municipal da Saúde. Cláudia, muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite e nós gostaríamos, nós e todo o nosso grupo aí de profissionais que a Secretaria hoje conta com mais de 121 mil profissionais. Eu tenho certeza que todos querem ouvir um pouquinho da trajetória da Cláudia, né? Qual é a sua atuação, o seu papel fundamental ali dentro do comitê. Conta um pouco pra gente, um pouco dessa sua atuação para chegar até a coordenação do comitê, Cláudia. Gente, primeiro, muito obrigado pelo convite. Isso para nós é muito importante, nós do Comitê de Humanização. Vou contar um pouquinho da minha história. São apenas 35 anos de SUS. Eu sou fonoaudióloga de formação e o comitê hoje, ele está dentro de um grande guarda-chuva. É a assessoria de relações de trabalho, a assessoria que eu coordeno, a mesa setorial de negociação, o comitê municipal de humanização e eu coordeno esses dois fóruns. O que é o Comitê Municipal de Humanização? O Comitê Municipal de Humanização é uma instância consultiva, orientativa, toda a nossa rede atua de forma transversal, olhando para a humanização, a Política Nacional de Humanização. O comitê tem essa atuação, desenvolve projetos, sempre com pactuações. Ele não é um demandador, ele é um consultor. Consultor. E então está em contato, diálogo constante com as unidades. Sempre, sempre. Toda e qualquer unidade, toda e qualquer coordenadoria, supervisão técnica, organização social de saúde, a gente recebe a demanda, desenha o que nos é solicitado e faz a devolutiva. A partir da devolutiva, com a anuência, a concordância. Unidade, organização social, se estiver sob contrato de gestão, supervisão técnica, coordenadoria, hospital e as demais secretarias executivas. Aí a gente executa e faz todo o monitoramento e assessoria do projeto para depois avaliar, depois de um ano mais ou menos, do impacto daquela ação na nossa assistência. O comitê, então, está desde antes da concepção do projeto, durante e acompanha também, supervisiona nas unidades, o funcionamento. Exatamente, porque qual é o grande objetivo da humanização? É o impacto. O que é impacto? Não é só a ação, é olhar o que isso qualifica cada vez mais o processo de assistência da saúde para o nosso cidadão. Para nós, o produto final realmente é o quanto isso impactou e qualificou esse processo. E hoje, como ele está formado? Além de você como coordenadora, como está composta a sua equipe lá do comitê? O comitê é um comitê colegiado, né? Então, a gente abre o convite para toda a representação e interlocuções das secretarias executivas, CEABEVES, Hospitalar, SERMAP, SEGA, abre o convite para todas as interlocuções das coordenadorias regionais de saúde, dos hospitais que queiram participar e das organizações sociais de saúde. Hoje o comitê é um grande colegiado e eu fico extremamente feliz e orgulhosa de ver o quanto a ação do comitê tem penetrado na nossa rede, porque a gente está falando de assistência, a gente não está falando de modelos de contratação, não, a gente quer olhar o nosso produto lá na ponta, para quem busca as nossas unidades. Cláudia, conta pra gente aqui como é a atuação do comitê nas pontas, porque falar de saúde pública é falar de assistência. E falar de assistência sem acolhimento e sem um trabalho humanizado não faz sentido. Então, a Secretaria, com esse olhar humanizado, acho que foi a partir daí que pensou na criação do comitê. E hoje a gente já percebe mudanças nesse atendimento, né? Olhando aí, visitando os hospitais, a gente percebe vários espaços humanizados, né? Seja por meio de uma informação, seja por um espaço ecumênico, para que aquele paciente ou até mesmo aquele acompanhante consiga fazer ali o seu momento de introspecção. Como que vocês avaliam essas ações nos equipamentos? Quando você fala de humanização, você fala a palavra mãe, acolhimento. E a humanização, ela tem acho que mais duas palavras mães, que é a transversalidade. Então, ela está
desde a ponta até a gestão, ela olha para o cidadão, para o paciente, para o acompanhante, para o trabalhador, e a gente fala do protagonismo, né? O sujeito protagonista. O que quer dizer isso? É protagonista o profissional de saúde, é protagonista o gestor, é protagonista o paciente e é protagonista o acompanhante ou o familiar. Então, este protagonismo é fundamental. Quando a gente fala de acolhimento, é uma sala? É um horário? Não. Acolhimento é uma postura, é uma conduta. A gente quer que isso esteja assim, na alma do profissional de saúde. Primeiro assim, porque se ele escolheu atuar na saúde, ele já tem um olhar diferenciado para o ser humano. E a gente fala em humanização até para animal. A gente fala em humanização enquanto postura e conduta. Como é que a gente conversa com a ponta? A gente conversa de forma, no olhar da gerência e da gestão, com as nossas interlocuções. Mas a gente conversa com todos os grupos organizados. Você pode denominá-los, a própria unidade pode ter um próprio comitê, uma comissão, um grupo de trabalho, pode ter 3 pessoas pensando. Estas pessoas, quando elas param e resolvem focar o olhar para o acolhimento, elas já estão exercendo a humanização. Quando você fala dos espaços ecumênicos, quando você fala dos aniversariantes do mês, mas aniversariante do mês, isso é uma comemoração já praticamente rotineira, mas é um momento onde a equipe olha para o colega e fala: cara, como é legal ter você aqui do meu lado, como é importante a tua participação nesse espaço. Excelente. E essa troca no dia a dia faz toda a diferença, né? No resultado do trabalho. E esse olhar, esse acolhimento. E a gente percebe também, já vi em alguns equipamentos de saúde, um quadro onde você consegue expressar ali seu sentimento, compartilhamento, né? Seu estado de espírito naquele dia. Como que você percebe esse impacto, seja para o profissional, para o paciente, ou até mesmo alguém, um parceiro que está passando ali naquela unidade para alguma atuação específica? Como que você percebe essa reação nesses nossos equipamentos? Eu vou contar um relato de ontem. Ontem eu estive fazendo uma visita na UPA Santo Amaro. Estava a sala de espera com bastante paciente. E quando eles viram o meu crachá, uma das pacientes olhou: nossa, como é importante ver que o gabinete veio nos ver. Aí eu virei para ela e falei: nossa, como é importante te ver e escutar essa tua fala. Então, como é que a gente enxerga essa melhoria? Nessa troca de palavras de forma sensível, delicada, não com um olhar assim de auditoria, Sim, de cobrança. Eu me senti extremamente acolhida pela paciente, de quanto foi importante para ela. Uma outra atividade, né, um outro espaço que a gente tem, o Hospital Saboia fez o Mural do Pensamento, o Mural do Bem-Estar. Foi uma iniciativa dos funcionários, dos trabalhadores, que as pessoas quando chegassem, quando fossem assinar seu ponto, ou fossem no refeitório, porque é próximo ao refeitório, colocar um pensamento. No primeiro dia tinha 4 ou 5 frases, mas uma ficou muito impactada na minha cabeça quando eu li. Se eu melhorasse 1% ao dia, ao final do ano eu teria melhorado 365%. Para mim, essa frase ficou muito impactada. Na semana seguinte, já não tinha espaço. De tantas frases motivacionais, de apoio, de acolhimento, de carinho, de cumplicidade. Quando a gente fala de assistência à saúde, a gente fala de parceria, de cumplicidade. Ninguém faz saúde sozinho. Você contou essa da UPA especificamente, mas isso foi ontem, que é mais recente. Desde a implantação do comitê. Bom, vamos falar da Política Nacional de Humanização. A Política Nacional de Humanização, ela foi publicada entre 2002 e 2003 pelo Ministério da Saúde. Anteriormente existia o Programa Nacional de Humanização. Sim. E aí percebeu-se que só olhar para o hospital não era olhar para a rede. Então, publicou-se a Política Nacional de Humanização. É o Humaniza SUS. Existe todo um portfólio, existem cartilhas, todo um material de apoio para você acessar, é acesso público. E aí a gente montou o primeiro comitê da Secretaria Municipal de Saúde em 2008. Esse comitê vem caminhando, vem tendo
as suas modificações, as pessoas aposentam, as pessoas saem às vezes do gabinete. Então, desde esta época, a gente vem fazendo este foco nesta conversa. Então, a gente, por exemplo, nós já fizemos encontros das ações de humanização dentro de SMS, onde a unidade, para nós, o que é importante? É a unidade de saúde trazer o seu trabalho. Não importa pequeno ou grande, todas essas ações, elas já vêm acontecendo ao longo dos anos. A nossa última publicação da formatação do nosso comitê foi 2024, quando eu vi a portaria e o quanto isso tornou-se de fato um colegiado, isso nos alegra imensamente enquanto gabinete. Então, Cláudia, na sua fala a gente percebe muito a importância desse olhar apurado, desse sentir o outro, sentir a necessidade do outro. E nós trabalhamos no serviço público, somos servidores públicos. E isso é servir o público. Então, como que você percebe ali de maneira efetiva essas ações positivas que acontecem por meio do comitê? A humanização tem essa particularidade de conhecer a sua história. A gente tem uma preocupação muito grande com o acolhimento nas UPAs. E a gente vem percebendo uma hiperutilização das UPAs. Não é que não se pode utilizar, mas a UPA tem uma finalidade. E aí a gente resolveu apurar este olhar. Então, a gente foi conversando com os nossos pacientes que eram frequentadores muito consecutivos da UPA. E aí a gente descobriu algo extremamente interessante. Nós tínhamos pacientes que não lembravam mais da sua UBS de origem. O pessoal da UPA acolheu, chamou esse paciente e fez esse questionamento. O senhor lembra qual é a sua UBS de referência? Ele falou, lembro. Mas então por que o senhor vem tanto aqui? Porque, olha, veja bem, o senhor pode ser atendido lá. Ele falou, porque eu venho conversar. Então, olha o significado que uma unidade de saúde passa a ter para um território. Tem um nome, isso muito bonito, que chama-se escuta qualificada. Exato. Isso é ser referência. Ser referência. Então, não é apenas o prédio ali. Não. Quem são as pessoas que estão dentro deste prédio? Quem são elas? Como que elas atendem? Qual é o principal objetivo? Não só também ali a questão medicamentosa, né? Como você mesmo acabou de retratar, é um idoso ou uma pessoa que vive sozinha, que busca o serviço, às vezes não é nem por uma consulta. É mais assim, para um bom dia. Né? E isso faz toda a diferença. Faz. E se a gente quiser olhar para o caráter técnico deste trabalho, a UPA, nessa UPA especificamente, ela tinha uma demanda em torno de 27,5% na classificação de risco, que não era exatamente para uma unidade de pronto atendimento. Então, com esta conversa, com esta abordagem, com esta acolhida, porque assim, não adianta você conversar e não fazer uma ação, né? Elas faziam a referência, elas reencaminhavam esse paciente para a sua UBS, ou para um grupo de acolhida, ou para um grupo de idosos, e com garantia de atendimento, que eu acho que isso é muito importante. Todos nós queremos ser atendidos. E você acha que o comitê, durante a pandemia, teve um papel mais efetivo? Precisou mudar ali alguma estratégia dentro do comitê? O comitê, sim, ele teve que mudar a sua forma de estar presente. E a nossa grande preocupação era com as equipes de saúde. Sim. Tá? Porque eram equipes que estavam extenuadas, muitas vezes com plantões. E assim, se você falasse para ele, peraí, vamos trocar, vamos pôr um outro colega seu, a pessoa não queria ir embora. Sim. Né? Então, eu acho que o comitê ele fez diversas sugestões para a área técnica de assim, como é que a gente pode valorizar isso? Eu lembro que a gente recebeu diversos tipos de doações. E eu lembro especialmente de uma entrega de lanches de uma determinada lanchonete para aquela equipe de plantão. Sim. O impacto positivo que a gente teve pela devolutiva da gestora da unidade foi impressionante, que as pessoas pararam e falaram, nossa, lembraram da gente. Era um hambúrguer, gente, uma batata frita e um refrigerante. Só de eles serem lembrados, ou eles se sentirem lembrados e valorizados, é um abraço, é um carinho. Essa valorização profissional realmente não tem preço. Não. Você citou a questão do uma troca ali, um mimo, mas também as cartas chegaram. E nessas cartas, várias expressões. Você salvou a minha vida. Então, com certeza, esses profissionais já estavam capacitados antes, com esse olhar humanizado,
e conseguiu receber aí essa demanda, além da conta, e com um resultado extremamente positivo. Nós percebemos, né? E hoje a gente escuta vários relatos de profissionais e pacientes que passaram pelas unidades e que perceberam aí esse valor do SUS humanizado aqui na capital. Qual é a base de dados que a gente utiliza para propor qualquer projeto? Ouvidorias. Sim. Geralmente, ouvidorias não vêm com um elogio, vêm geralmente com uma demanda. E, durante a pandemia, a gente percebeu que as ouvidorias tinham muito mais elogios em volume usualmente apresentados. E a gente achou importantíssimo fazer o mural do obrigado, o mural do valorizar. Porque quando a gente recebe, geralmente, uma dificuldade, um conflito, a gente é muito imediatista em buscar a solução e pacificar, equilibrar essa relação. Agora, quando a gente recebe um elogio, a gente não é tão imediato. E a pandemia veio nos ensinar isso. Da mesma importância desse imediatismo para uma solução de uma demanda, para o encaminhar, um valorizar, um obrigado. E o profissional de saúde, ele precisa ler ou escutar. Ele não precisa ganhar grandes presentes, nem grandes dádivas. Ele se sentir valorizado e, mais que isso, reconhecido, para ele é o bilhete finalzinho do dia dele, para ele tocar a jornada. O respeito, né? Ali naquele dia a dia, na troca. Seguindo aqui então, Cláudia, com a questão aí do Humaniza SUS, nós sabemos também que em nossos equipamentos, principalmente nas unidades hospitalares com internações, nós temos muitos pacientes que realizam ali uma longa permanência dentro desses hospitais. E quais as principais ações do comitê para atender a esses pacientes de uma maneira cada vez mais humanizada, e também os profissionais que estão com eles ali naquele dia a dia, e também seus familiares, que ficam internados com eles, fazendo um acompanhamento bastante específico e que também ajuda muito no tratamento desse paciente. Bom, vamos lá. Realmente, nós temos hospitais bem característicos e nas suas unidades de internação de pacientes de longa permanência, pelo próprio agravo da saúde ou por não ter condições até de ir para casa, tá? Então, pensando nesses pacientes e pensando nas equipes que cuidam e pensando nos acompanhantes familiares que cuidam, a gente elaborou um hall de atividades. Então, por exemplo, a gente tem a visita dos palhaços, a gente tem atividades onde existe uma força-tarefa de uma equipe em deslocar um paciente que está traqueostomizado, entubado, e ir ver a luz do dia, ficar num jardim, tá? Existem atividades com a equipe de fisioterapia em locais abertos, porque são pacientes que não vêm. A gente teve um paciente muito emblemático em um dos nossos hospitais que ficou tetraplégico em função de um acidente, não tinha vinculação familiar, amigos, era um paciente extremamente difícil. E aí a equipe da humanização, o grupo de humanização deste hospital foi se aproximando, querendo saber da história dele. E era um paciente que a mobilidade era praticamente zero. Reduzida. Eles conseguiram organizar em levá-lo um dia para fora. Foi a primeira vez que esse rapaz deu um sorriso, em longo tempo. Olha isso. Tá? E aí me lembra uma cena do Pat Adams, quando ele vai visitar um paciente terminal, que o paciente quase joga tudo que tinha na mão na cabeça dele. E ele vai tentando conhecer o que esse paciente gostava de fazer. No filme, esse paciente gostava de caçar. E ele estava no estadiamento terminal. Então, como é que a gente faz? A gente tem que abordar esta família, entender esta família, acolher. Muitas vezes, dar um espaço para esse familiar ou esse acompanhante, dar uma volta no corredor, ir tomar um café, ficar com esse paciente. Tá? E o olhar para o paciente que está lá há longo tempo, dele mudar esse ambiente. Então, a gente faz calendário, a gente faz arte-terapia, a gente tem muitas parcerias com grupos, né, que fazem atividades lúdicas nos hospitais. O próprio ecumenismo é fundamental, com respeito a cada crença religiosa. Sem dúvida. O voluntariado tem a canoterapia,
tem a questão do cuidado ali com a espiritualidade também, para aquele paciente que está internado. Todas essas ações são ações humanizadas. Todas. Que compõem aí o comitê. Sim, porque se você olhar, o que todas essas ações vão fazer? Vão acolher. Sabe aquela coisa de pôr no colo? Sim. É isso. O abraço. O abraço. E a música dentro do hospital também faz toda a diferença. Fundamental. Eu acho que todos nós lembramos daquela médica residente de uma UTI no nosso hospital, Sim. que ela tocava violão para os pacientes intubados. Ele não escuta. Lê do engano. Ele escuta. Ele sente. Ele é um ser humano. Sim, viralizou, né? Viralizou e fez um sucesso danado. Uma outra estratégia muito importante, se a gente retomar a questão da Covid, foram aqueles encontros com hora marcada para os familiares, já que não podiam ir visitá-los, receber o relatório médico. Isso foi uma prática, gente, que foi exclusiva do SUS. Sim. E a chamada em vídeo? As chamadas em vídeo, então, todos os nossos laptops, todos os equipamentos que a gente podia ter, ou seja um celular, ou seja um tablet, era fundamental você olhar e o paciente ver a sua família. E eu vou falar para vocês, a gente ensinou outros países da América do Sul, porque eu tive contato com outros grupos na Argentina, no Chile, que eles tiveram contato com a mídia, né, através das mídias, das nossas práticas, e acabaram entrando em contato com a gente. Uma outra ação muito interessante também, que nos emotiva demais, é perceber nas unidades aqui do município, nas maternidades, construíram a janela para acompanhar ali no momento do parto. Fez uma diferença enorme para a mãe, para a criança que estava ali com seus familiares lá fora. Qual a sua opinião, na verdade, sobre essa iniciativa aqui na rede? Bom, primeiro que assim, todo contato com o familiar, seja através de uma genera, seja através de um tablet, é fundamental, porque o paciente é muito isolado, tá? Eu lembro que, se a gente for lembrar do início do Mãe Canguru, quer dizer, a gente tem Mãe Canguru nos nossos hospitais, né? O colo que afaga, né? Pai Canguru também. Pai Canguru. Gente, é fundamental. Papais, vocês fazem parte dessa história. Por favor, uma mensagem muito especial para vocês, papais. Entrem nesse jogo, que a bola está com vocês. É lindo, né? Perceber o pai ali acolhendo aquele bebê no peito e o resultado que isso traz no tratamento mesmo da criança, na evolução do tratamento. Gente, né? A gente nem precisa apontar pesquisas, porque estudos mundiais da Nature, todas as publicações já colocam que o bem-estar emocional, o afeto, o carinho, aumenta a imunidade, contribui para a evolução do processo terapêutico. Foi um bate-papo sensacional. Falamos de vínculo, do sentir, do trato humanizado, do respeito, da valorização profissional, do paciente valorizando o seu profissional, o profissional valorizando o seu paciente. Podemos ficar aqui o dia todo, Cláudia? Bom, por mim ficaríamos. Para mim é fundamental. E o que eu acho mais importante, quando a gente fala de humanização, a gente tem que olhar a humanização como uma estratégia facilitadora e não complicadora. Ela facilita as relações e os processos terapêuticos. Ela é um colaborador e ela é transversal, seja qual for o processo, seja qual for o adoecimento. E o comitê foi criado para isso. Se existe barreira, quebrar a barreira. Se existe ruído, eliminar o ruído. Se tem alguma insensibilidade, no comitê não existe. Sensibilizar. E nesta mensagem que a Cláudia nos trouxe hoje, de maneira muito aberta, muito emotiva e com muita competência e clareza também, nós agradecemos imensamente a sua participação aqui no SaúdeCast da Saúde. E, sem dúvida nenhuma, a Cláudia vai voltar para desmembrar um pouco mais aí sobre essa palavra humanização, né? Que a saúde da capital é totalmente focada na humanização do paciente, do parceiro, do profissional de saúde, né? Que são mais de 121 mil profissionais. Nós atendemos aqui mais de 8 milhões de paulistanos, além de alguns de fora também. Então, precisa ser uma saúde assertiva e humanizada. Cláudia, agradecemos imensamente e já contamos aqui com você num próximo episódio.
Eu que agradeço. Quando você falou do paciente, do profissional, eu lembrei de uma outra historinha, só para finalizar minha participação. Fique à vontade. Numa visita numa outra UPA, a gente viu muitos pacientes refugiados, afegãos, árabes, né, moçambicanos falam português, mas assim, que não falavam o nosso idioma, um idioma bem difícil, né? E aí eu vi a recepção numa disponibilidade, primeiro tentando falar em inglês e depois pegando o celular e mostrando para o paciente o Google Tradutor. Olha isso. Então, como isso não é humanizar? Humanizar é um desafio, não tenha dúvida, gente. Não é facilitador, não é único e exclusivo, mas é desafiador para buscar o facilitador. Então, não é da noite para o dia, é uma construção e é dinâmico e contínuo. Muito obrigada, Cláudia. Até, gente. Muito obrigada.